Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ações de crescimento e ações de dividendos. Muitos investidores acreditam que esses dois tipos de ações eles são opostos e não podem ser complementares. Ou seja, uma ação de crescimento ela não pode ser uma ação de dividendo. E eu acho que você já ouviu falar disso também. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar que isso não é verdade e que sim é possível você ter uma ação que ela tem um bom potencial de valorização, que ela pode oferecer para o investidor um bom potencial de multiplicação de patrimônio, mas ao mesmo tempo essa empresa ela pode pagar bons dividendos de forma sustentável. E existe uma empresa na nossa bolsa de valores que você já deve ter ouvido falar dela, que é a Irani, que é negociada sob o código de negociação RANI3. E a Irani é um ótimo exemplo de uma ação que oferece um bom potencial de valorização, por ser uma empresa que está num setor muito interessante, por ser uma empresa que tem um valor de mercado relativamente baixo, é uma empresa que está mostrando ser extremamente eficiente e é uma empresa que pode ganhar muito market share ainda no mercado brasileiro. E ao mesmo tempo, a Irani ela tem demonstrado ser uma excelente pagadora de dividendos. A política de distribuição de dividendos da Irani é uma distribuição trimestral. Isso é excelente para nós investidores que buscamos ter renda. E no vídeo de hoje eu vou analisar com você o relatório do último trimestre da Irani, apresentando os últimos resultados dos primeiros 3 meses de 2023. E a gente vai passar também pelos indicadores fundamentalistas dessa empresa, falando também um pouquinho sobre os dividendos que a empresa tem pago. Mas antes, investidor, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você gosta desse conteúdo sobre bolsa de valores e investimentos, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um fato interessante é que boa parte das pessoas que nos assistem, mais de 80% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Isso não custa nada para você, mas isso me ajuda bastante. Assim o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é relevante e ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, pessoal, vou dar uma passada aqui pelos resultados da Irani agora do primeiro trimestre de 2023. Alguns pontos em destaque, pessoal, que a empresa reportou aqui: um crescimento de 1,7% na receita operacional líquida, somando quase 1,7 bilhões, crescimento de 2,4% no lucro líquido, somando quase 350 milhões de reais. Além disso, uma leve queda aqui no EBITDA ajustado em relação a 2022, o EBITDA ajustado somando quase 530 milhões de reais. E um ponto interessante, pessoal, foram os investimentos que a Irani tem feito agora em 2023 até o dia 31/3 de 2023, quase 770 milhões de reais apenas na plataforma Gaia, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Além disso, a gente pode observar que a dívida líquida pelo EBITDA ajustado está um pouquinho alavancado, mas a gente pode observar que a Irani reportou um ROIC de 22,8%, que é um retorno sobre o capital investido. Só lembrando, pessoal, que todos esses números são relacionados aos últimos 12 meses. Tratando agora apenas do resultado que foi reportado no primeiro trimestre de 2023, ou seja, nos 3 primeiros meses, muita gente se espantou com essa leve queda na receita operacional líquida e essa queda no lucro líquido, mas esses resultados eles podem ser explicados por alguns custos da Irani que aumentaram, como por exemplo o custo de venda que aumentou quase 9%, além do forte investimento na plataforma Gaia, que é um dos projetos mais promissores que a Irani está desenvolvendo. Mas em números absolutos, pessoal, a receita operacional líquida no primeiro trimestre foi de 406 milhões, um EBITDA ajustado de 128 milhões, um lucro líquido de quase 83 milhões e praticamente 56 milhões em investimentos na plataforma Gaia, apenas no primeiro trimestre. Com relação ao primeiro TRI de 2022, a Irani ela conseguiu apresentar uma estabilidade na sua receita líquida. A gente pode observar que essa redução foi bem pequena, menos de 1%, quando a gente compara o primeiro TRI de 2022 com o primeiro TRI de 2023. Da mesma forma com o EBITDA ajustado, pessoal, onde no primeiro TRI de 2022 com relação ao primeiro TRI de 2023, essa redução foi de menos 6,1%, mas se a gente observar do quarto trimestre de 2022 para o primeiro TRI de 2023, esse crescimento foi de 7,5% no EBITDA ajustado. E nesse primeiro TRI, com relação ao lucro líquido, a Irani ela reportou uma redução de menos 26% com relação ao primeiro TRI de 2022 e menos 3,4% com relação ao quarto TRI de 2022, ao trimestre passado. Com relação ao endividamento, a dívida líquida pelo EBITDA, a dívida da Irani ela veio decrescendo até o ano de 2021,
e de 2022 para 2023 ela sofreu um leve aumento, onde a empresa se encontra um pouco alavancada, 1,51 vezes o EBITDA. Isso significa que em 1 ano e meio, praticamente, a Irani consegue honrar essa dívida que ela tem. Mas isso não é muito preocupante, pessoal, porque se vocês observarem aqui, no primeiro TRI de 2023, assim como em 2022 também, a dívida líquida da Irani ela é menor do que a quantidade em caixa que a Irani possui. Se vocês observarem aqui nessa legenda, a gente tem a dívida bruta, que é esse em azul claro, a dívida líquida, que é essa parcela aqui da Irani, e o saldo em caixa. Observem que a parcela de saldo em caixa que a Irani possui é muito maior do que a dívida líquida que a própria empresa possui. Então, considerando que a Irani possui essas reservas, essa alavancagem de 1,51 vezes não seria preocupante para a empresa. E aqui a gente pode observar um dado interessante, pessoal. Basicamente é um gráfico que relaciona o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido nos últimos 12 meses, com o custo médio da dívida. Observem que desde o quarto TRI de 2019, o custo médio da dívida do Irani ela não sofre grandes alterações. A dívida ficou um pouco mais cara, mas observem que quando a gente compara o custo da dívida com relação ao retorno sobre o capital investido, a gente tem um gap muito positivo nesse sentido. Porque enquanto a dívida ela aumenta em 9,1%, o custo dessa dívida aumenta em torno de 9,1%, o retorno que a Irani tem com relação a esse capital que foi investido é da ordem de 22,8%. Mesmo registrando algumas quedas aqui no primeiro TRI de 2022 até o primeiro TRI de 2023, onde a Irani possuía um ROIC de 25,4% e agora possui de 22,8%, ainda assim isso deixa evidente que a Irani ela consegue rentabilizar muito bem esse capital que está sendo investido. Além disso, outro ponto bem interessante é o programa de recompra de ações que está em aberto ainda pela empresa. Esse programa de recompra de ações ele entrou em vigor em 18 de agosto de 2022, onde a empresa iria realizar a aquisição de até 9.833.806 ações ordinárias, que representa 10% do total de ações ordinárias em circulação. Isso é muito interessante porque isso gera valor para o acionista. Isso porque nesses programas de recompra de ações, quando a empresa ela recompra essas ações que estão em circulação, essas ações que são recompradas, elas são canceladas. Significa que se você tem uma posição e agora você tem menos ações em circulação, quer dizer que a sua posição aumenta, a sua posição acionária aumenta. Dessa forma, a quantidade de proventos, de dividendos que você vai receber com relação ao lucro da empresa também vai aumentar, já que a base acionária agora, após esse programa de recompra, ele é menor. Então esse programa é muito positivo para a empresa e para o acionista. A Irani tem se destacado também com relação ao pagamento de proventos. A Irani vem sendo bastante citada, principalmente aqui no YouTube, eu já vi diversos canais falando sobre ela. E atualmente a Irani está com dividend yield de 9,75% com relação aos últimos 12 meses, considerando o primeiro TRI de 2023 até o primeiro TRI de 2022. A gente pode observar que a Irani ela tem uma política de distribuição bem interessante para nós investidores que buscamos renda, ou seja, a empresa distribui trimestralmente os dividendos. Aqui a gente pode observar os proventos que foram distribuídos em milhões e o valor por ação. Então, com relação ao segundo TRI de 2022, a Irani pagou em proventos em torno de 38 centavos com relação ao segundo TRI de 2022, quase 10 centavos com relação ao terceiro TRI de 2022, também quase 10 centavos aqui com relação ao quarto TRI de 2022 e quase 9 centavos aqui com relação ao primeiro TRI de 2023. E aqui a gente tem a cereja do bolo da Irani, pessoal, que é a plataforma Gaia, que é basicamente um ciclo de investimentos que a empresa está fazendo para melhorar todo o maquinário e toda a estrutura de operação da empresa. Essa plataforma Gaia ela basicamente visa o aprimoramento da indústria da Irani. Se vocês observarem aqui, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, o maior foco desses projetos aqui do Gaia 1, do Gaia 2, 3, 4 e 5, geralmente é expansão e recuperação de químicos, expansão de embalagens em Santa Catarina, reforma, repotencialização. A gente pode observar aqui, ó, sistema de gerenciamento de informações, ampliação de estação de tratamento, nova máquina aqui, nova impressora corte vinco, automação de estoque, nova máquina também. Então, a plataforma Gaia basicamente é um ciclo de investimentos que a empresa está fazendo nas próprias operações para que seja possível melhorar a eficiência da empresa. E não é um investimento focado em expansão, mas sim em aprimoramento. Segundo a Irani, os impactos que essa plataforma Gaia pode causar na empresa basicamente vai ser um aumento na capacidade produtiva em 29% de aumento na produção de celulose com o Gaia 1 e 23% de aumento na produção de papel ondulado com o projeto Gaia 2. Além disso, outro ponto que faz
faz parte desses investimentos da plataforma Gaia é que a Irani, ela planeja se tornar autossustentável com relação à geração de energia. Então, ainda como impacto desse investimento na plataforma Gaia, após a conclusão da Gaia 1, a Irani vai ter um aumento na geração própria de energia de 56%, 10% de aumento na geração média de energia com o Gaia 4 e 33% de aumento de geração média de energia com o Gaia 5. Dessa forma, a Irani ela vai se tornar 100% autossustentável com relação à geração de energia. A indústria praticamente vai gerar 100% de toda a energia que ela possui, que ela consome, perdão. Aqui a gente pode observar também o cronograma e a evolução dos investimentos da plataforma Gaia. No release desse relatório aqui, a gente já tem praticamente o projeto do Gaia 2 quase completo, 100%, e também do Gaia 8. E com esse cronograma a gente tem a finalização do Gaia 1 para o final do segundo semestre de 2023, a finalização do Gaia 4 e 5 para o final do segundo semestre de 2024 e a finalização do Gaia 10, então até 2024. Basicamente a maior parte dos projetos da plataforma Gaia já estarão sendo entregues e a partir daqui a gente já vai poder observar uma boa evolução na eficiência da empresa, que isso vai se refletir nos lucros da Irani e consequentemente nos proventos que a empresa vai distribuir para os acionistas. Além disso, pessoal, a Irani é uma forte recicladora em que ela construiu um modelo de negócio que está inserido na economia circular. Basicamente, os papéis que a Irani comercializa, o produto que a Irani vende, ela consegue reutilizar esse produto reciclando ele em até 7 vezes. Ou seja, esses produtos, esses papéis ondulados, eles vão para o mercado e através dos catadores, esse papel ele volta para a empresa recicla e utiliza novamente esse material para criar novos produtos. Então a gente pode observar aqui que nos últimos 12 meses, no caso do primeiro TRI de 2023 até o primeiro TRI de 2022, a Irani já reciclou mais de 243 mil toneladas de papel. E para finalizar, a gente tem alguns destaques aqui da empresa, em que a empresa ela foi reconhecida na 11ª posição com o prêmio GPTW, um prêmio de diversidade. Além disso, a empresa ela entra para a lista das melhores em gestão do ciclo de 2022. Então, passando aqui rapidamente, pessoal, pelos indicadores fundamentalistas da Irani, ela está sendo cotada na data de gravação desse vídeo a R$ 8,14, está com a valorização de 32% nos últimos 12 meses, um PL de 5,75, é um PL bem atrativo no meu ponto de vista. Ela é negociada a um PVP de 1,78 e está com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,14%. Além disso, a gente pode observar outros indicadores que são bem interessantes, como a margem líquida de 20%, payout de 140%, uma margem EBITDA de quase 40%, um ROI de 31%, muito atrativo. O ROI que está um pouquinho desatualizado, a gente viu que é superior a 20%, que é o retorno sobre o capital investido. A dívida líquida também está um pouquinho desatualizada. Atualmente a Irani está com dívida líquida por EBITDA de 1,5 vezes aproximadamente. A Irani possui também um bom CAGR de receita nos 5 anos de 12,56% e um CAGR de lucro de quase 160%. Além disso, de 2019 até agora, os dividendos da Irani vêm aumentando consideravelmente. Em 2018 ela não pagou dividendos, então por isso o yield médio da Irani está em 4,5% nos últimos 5 anos, mas a gente viu aqui que a empresa tem um grande potencial para se tornar uma excelente pagadora de dividendos, até porque a Irani paga dividendos de forma trimestral e à medida que a empresa for entregando todos esses projetos da plataforma Gaia, a eficiência da empresa vai aumentar e, consequentemente, os lucros da empresa também irão aumentar. Isso vai se refletir não apenas na cotação da empresa, que vai prover uma valorização para o patrimônio do acionista, mas também na distribuição de proventos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha agregado alguma coisa no seu conhecimento. Deixa um comentário aqui se você ainda não conhecia a Irani, se você não sabia que uma empresa ela pode ser considerada de crescimento e dividendos simultaneamente. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like nesse vídeo. E se ainda assim ficou alguma dúvida ou você tem algum comentário a falar, algum tipo de conteúdo que você gostaria de ver por aqui, deixe um comentário também para que eu saiba o que tipo de conteúdo você pretende assistir. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.